Segurança condominial não começa com câmeras de segurança ou equipamentos de ponta. Começa com consciência e análise. A maioria dos condomínios investe mal, protege o que não precisa e deixa em risco o que mais importa. Neste vídeo, eu vou te mostrar como identificar os pontos críticos da segurança condominial e o passo a passo do que ajustar e por onde começar. E para ir para a prática, a gente preparou um guia completo de gestão condominial que já está disponível no link da descrição para você baixar agora mesmo e que vai te ajudar com as manutenções, inclusive dos recursos de segurança. De nada adianta ter câmeras e portão automático se a rotina do condomínio está cheia de brechas. É morador abrindo o portão para desconhecidos, visitante entrando sem se identificar. Nesse cenário, os maiores riscos não são necessariamente externos, mas sim hábitos comuns e cotidianos. Por isso, para começar a construir uma rotina de segurança condominial e que seja eficiente, você precisa entender onde estão e quais são esses riscos. E a única forma de fazer isso é através de uma análise completa do condomínio, de preferência realizada por empresas especializadas, mas eu já posso te adiantar aqui alguns pontos importantes que devem ser avaliados. Então você deve começar pela planta geral do condomínio e a disposição no terreno, também como que está a altura do muro, ela é suficiente ou alguém pode pular? Quais são os acessos de entrada e de saída? Quais são os procedimentos que existem para entrada no condomínio? Você tem regras, elas estão no manual com protocolos claros de segurança? Na prática, os moradores eles seguem essas regras? Por exemplo, não deixar as portas ali dos blocos abertas? Agora aqui vai uma dica prática. Faça um teste de campo. Se você já tem câmeras ou outros sistemas de segurança, tenta burlar eles. Identifique pontos cegos, falhas nos processos e situações em que os equipamentos não funcionam como deveriam. Também vale avaliar aqui os porteiros e zeladores, se eles são treinados, se eles sabem como agir em emergências e como seguir os procedimentos de segurança, até como checar os documentos de visitantes. E também olhe para onde você enxerga necessidade de reforço. Um erro comum de muitos síndicos e administradoras é focar apenas nas questões internas do condomínio e esquecer o que está fora dos muros. Mas o cenário externo importa e muito. Por isso, também considere na sua avaliação a cidade onde o condomínio está localizado, então leve em conta fatores socioeconômicos, estatísticas de criminalidade, atuação da polícia, porque tudo isso influencia na segurança da região. Analise também o entorno da região que o prédio está instalado, como está a iluminação pública, o fluxo ali de pessoas e veículos, a condição das vias, qual que é a facilidade de aproximação do condomínio por pessoas externas. E mais, como que é a estrutura de segurança já existente no condomínio, incluindo não só os recursos técnicos, como principalmente a organização de processos. Então, não só câmeras, mas também o que o porteiro faz, quais documentos ele verifica antes de autorizar a entrada de uma pessoa. Só com essa análise completa, interna e externa, é possível construir um diagnóstico realista e confiável de segurança no seu condomínio. A gente sabe que o mundo ideal não é a realidade. E com a segurança condominial não é diferente. Você precisa ter o olhar do que pode ser feito de melhor com os recursos que estão disponíveis. E é para isso que serve a análise de risco e a priorização. Você não vai trabalhar com todos os riscos, porque é inviável economicamente, mas com os riscos potenciais. Neste segundo passo, diante de tudo que foi levantado e observado, a gente vai fazer uma análise de risco da segurança condominial e só então a alocação de recursos vai ser decidida. Para você entender como fazer essa análise, eu vou usar um exemplo prático e aplicar uma metodologia simples chamada matriz de risco, que considera dois fatores principais. O primeiro é a probabilidade do risco acontecer e o segundo, o impacto que esse risco causaria se acontecesse. Agora, para o nosso exemplo de aplicação, imagine um condomínio residencial com 4 blocos, uma portaria física, garagem descoberta e muro baixo nos fundos. Ao fazer a avaliação, você identifica, primeiro, que as câmeras da portaria estão sem manutenção preventiva há mais de 6 meses, mas
que ainda estão operando, o portão de garagem com abertura lenta, mas funcionando normalmente, muro baixo com acesso pelos fundos, falta de iluminação numa das laterais do prédio e porteiro que libera a entrada sem pedir identificação, então sem seguir esse processo. Agora vamos analisar um por um dos riscos que você encontrou com base na matriz de criticidade. Então, a câmera da portaria sem manutenção preventiva há mais de 6 meses, mas que ainda está operando, você coloca uma probabilidade baixa, mas um impacto médio, porque pode falhar em um momento necessário e para isso a gente estabelece então prioridade média. Agora, para o portão de garagem com abertura lenta, mas funcionando normalmente, a probabilidade que você estabelece é baixa e o impacto baixo. Nesse caso, nossa prioridade também vai ser baixa. A falta de iluminação ficou com uma probabilidade média, impacto médio, porque ela pode favorecer ações suspeitas à noites, mas de fácil correção. Então, isso significa que ela é nossa prioridade média. O muro baixo com acesso pelos fundos tem uma probabilidade alta e um impacto alto também, porque é um ponto de alta movimentação na análise que você fez. Então, significa que a prioridade também vai ser alta. E por fim, para o porteiro que não segue os processos, então não pede identificação para quem entra, a probabilidade é alta e o impacto também, que abre espaço para a entrada de qualquer pessoa no condomínio e não tem um controle. Então a nossa prioridade aqui também vai ser alta. Riscos encontrados e priorizados, é hora de decidir o plano de ação para cada um deles. E para isso você pode usar a metodologia 5W2H, como eu vou te mostrar. Eu vou pegar de exemplo uma das situações com prioridade alta, que foi o porteiro, que não pede identificação, e neste caso eu poderia estruturar o meu plano de ação mais ou menos dessa forma. Então o que vai ser feito? Um treinamento com o porteiro. Por que eu vou fazer ele? Para estabelecer procedimentos padrões do que deve ser feito em situações de entrada do condomínio. E onde que eu vou realizar? Vai ser na sede da nossa administradora. Quando? Vai ser toda terça-feira às 19 horas durante um mês. Quem que vai fazer? Eu vou ministrar o treinamento e o João, que é o porteiro, que vai participar. Como que eu vou fazer isso? Então vai ser num formato de mini curso de duração de 1 hora na sede da empresa e eu vou tratar pautas como abordar visitantes com cordialidade e firmeza, documentos aceitos como identificação, como proceder em casos de visitantes desconhecidos, situações de pressão ou de distração, uso de sistemas e registros, o que observar em comportamentos que estão fora do padrão, como agir com segurança sem confronto, o que fazer em caso de falhas tecnológicas e verificações de segurança diárias, além de treino prático com abordagem de visitantes. Quanto que isso vai me custar? Por enquanto nada, então eu tenho expertise, já tenho um treinamento montado, vai ser só aplicar. Mas aí se você tiver algum custo, você inclui nessa parte também. Como a falta de treinamento dos porteiros é algo comum nos condomínios e são necessárias verificações mais próximas, a gente desenvolveu um guia de gestão e manutenção predial pronto para você baixar e ficar por dentro de tudo. Então o link vai estar aqui na descrição e vale a pena conferir. Em casos onde a prioridade do condomínio é infraestrutura de instalação de câmeras e CFTV, o próximo passo deve ser a criação de um memorial descritivo que reflita a real necessidade do condomínio e que inclusive seja justificado. Então, por que eu estou escolhendo instalar uma câmera no local A e não no local B? Que imagem que ela vai me trazer? Por que dessa escolha estratégica? Ou seja, este memorial deve indicar quais tipos de câmera devem ser usadas, em quais locais devem ser instaladas e quais imagens devem pegar, o que a gente chama de plano tático. Isso é importante porque na fase de orçamento, se você não enviar o memorial, as empresas muito provavelmente podem retornar ali com orçamentos que não necessariamente atendem às necessidades do seu condomínio. Agora, tendo esse memorial ali com as indicações exatas, vai ficar muito mais fácil fazer esse comparativo. Depois da aprovação, o trabalho não terminou. É preciso também fiscalizar e garantir que as câmeras foram instaladas nos locais corretos e que trazem as imagens previstas nesse plano tático. É muito comum acontecer de câmeras instaladas nos locais certos, mas mal posicionadas, pegando parte do céu, cortando uma entrada secundária que seja importante, ou mesmo o final de uma rua. Por isso, vale conferir e acompanhar. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de baixar o nosso guia de manutenção predial, se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem um conteúdo novo saindo aqui sobre manutenção e serviços. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.